pessoal, no vídeo de hoje eu quero te contar como que eu organizei o meu intercâmbio. Não sou nenhuma especialista, tive que pesquisar muito antes, então eu vou só contar um pouquinho da minha experiência. Então vamos lá? Bom, então primeiro de tudo eu precisava escolher pesquisar, né, quais eram os intercâmbios que se adequariam ali à minha realidade. Então, como no princípio eu só conhecia agências de intercâmbio, eu fiz várias cotações com CI Intercâmbio, Speeble, enfim. Foi interessante para eu conhecer essas opções, tinham até alguns cursos bem legais, assim, de pós-graduação. Tudo depende do momento em que você está para fazer esse intercâmbio, então existe high school, a pós-graduação, até alguns cursos específicos de curta duração. Esses cursos, normalmente você paga só o curso, né, pelo menos das que eu pesquisei, mas você ainda tem que arcar com todos os custos de hospedagem, moradia, enfim, tudo que você precisar pra ficar no lugar, mas não era muito o que eu gostaria, assim. Então, quando eu já tava pesquisando esse assunto, começou a aparecer pra mim uns anúncios do Matheus Tomoto. Ele foi muito importante para que eu pudesse conhecer as opções de intercâmbio que não fossem pagas. Então, ele faz vários vídeos, né, produz muito conteúdo pro YouTube, tem um grupo no Telegram, no Instagram, enfim, se você tá começando agora, assim, ele me deu um norte muito bom de saber quais eram as opções de intercâmbio para trabalhar pela universidade, programas de mestrado, então eu pude entender bem o leque, assim, das opções que eu teria. E eu vi que existia a possibilidade de você fazer o intercâmbio através da sua própria universidade. Então, isso tem universidades públicas, universidades particulares, opções na mesa. Eu já tinha me decidido que seria através da minha universidade, que ia ser a opção mais viável para mim. Então, falei, bom, vou me organizar através de um quadro no Trello, que é aquela ferramenta de gestão de projetos em que a gente consegue visualizar bem todas as etapas do seu sonho, né, daquele objetivo que você está tentando alcançar. Então, lá eu conseguia visualizar todos os links que eu precisava, colocar prazos, checklists, organizar no que eu estava fazendo ou que ainda precisava ser feito. E agora eu vou mostrar, então, na próxima tela, como que eu organizei esse Trello para viagem. Então, para quem não conhece, essa é a carinha do Trello, ele é bem customizável, você pode personalizar do jeito que você quiser. Aqui eu escolhi dividir em 3 colunas, orçamentos, leiria, a fazer e feito. Ali em orçamentos, eu coloquei todas as opções que eu tinha orçado, né? Então, escola de intercâmbio 1, coloquei ali um exemplo, né? Bolsa de estudos, universidade e um cardzinho com os custos. Falando um pouquinho dos custos, como que eu fiz para estimar os custos que eu teria com essa viagem? Primeiro, eu pensei em tudo que era essencial, tanto para a viagem quanto para mim mesmo, para o meu dia a dia. Então, por exemplo, custos com moradia, isso é essencial, não tem como não gastar com isso. Alimentação, energia, enfim, eu fiz uma pesquisona em vários sites que falavam sobre o custo de vida em Portugal. Até comecei a seguir vários influenciadores, assistir vídeos no YouTube, para tentar entender um pouquinho como que é o custo de vida na cidade que eu estou indo morar. E com base nisso, fui colocando ali as estimativas, também conhecendo o meu comportamento. Então, por exemplo, se eu gosto de comer em restaurantes, então tem que considerar esse custo. Academia, para mim, é uma coisa essencial, então tem que colocar esse custo também. Para que você tenha uma boa estimativa e não passe perrengue depois que você chegue lá na sua viagem. Seguindo aqui na organização do quadro, eu coloquei uma coluna com o nome de Leiria, porque eu já tinha escolhido a cidade que eu gostaria de morar. Então, ali eu deixei para colocar todas as informações referentes à cidade, à universidade, enfim. Então, nesse primeiro card, eu coloquei o nome da universidade, né, o Politécnico de Leiria, e os principais sites que eu estava consultando, né, sobre a universidade para poder me informar melhor. As opções para ter mais recursos também para me manter ali na cidade foi ter algum emprego home office. Então, também deixei ali na coluna da cidade algumas opções de vagas em dólar, em home office, que eu poderia tentar para poder me manter lá. Ali nesse card, alguns documentos que eu precisaria regularizar quando eu chegasse em Portugal. Nessa coluna de coisas a fazer, eu coloquei tudo que eu precisava resolver de documentação em relação ao intercâmbio. Primeiro lugar da minha organização, eu pensei, não tenho passaporte, eu não vou para lugar nenhum se eu não tiver um passaporte. Então, a primeira coisa que eu fiz ali, quando eu criei esse quadro no Trello, foi colocar o cardzinho de passaporte, pesquisar como que eu poderia fazer a requisição desse documento, quais seriam as taxas que eu teria que pagar. E essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz lá em 2021 ainda, para já estar preparada quando eu precisasse. Mas antes de continuar, eu vou fazer um tutorialzinho aqui de como que cria esses cards dentro dessa plataforma.
Então, você vai ali em adicionar um cartão. Coloca o título que você quer colocar para o cartão ali. Eu coloquei um só para teste. Depois, clique em adicionar cartão e tá pronto. Você vai selecionar esse cartão que você criou e vai poder, daí, digitar ali. Dá para colocar texto, imagem, tem várias opções ali de edição. Dá para você também colocar etiquetas com ordem de prioridade ou, enfim, algo que você queira taguear dentro desses cartões. Dá para criar checklists. Você clica em adicionar. Ele vai abrir ali as opções. Você coloca as tarefas que devem ser realizadas, adiciona cada uma e depois clica quando tiver concluída. Ele vai dando aquela barrinha de conclusão que é um alívio no coração das pessoas organizadas. Dá para colocar comentários, prazos de datas que você tem que cumprir. Essas datas ficam aparecendo ali também depois no card, é muito bom para poder se organizar e não perder nenhum prazo. E também colocar anexos, como links, algum arquivo do próprio computador ou de alguma outra ferramenta. Pronto, agora voltando aqui para o card do passaporte que eu criei para me organizar. Então, ali eu coloquei os valores, o link, né, para fazer a solicitação, o checklist dos documentos que eu precisava levar. É muito útil para que eu pudesse me organizar nesse período. E quando a atividade estava concluída, eu ia lá e passava para a coluna de feito. Segunda coisa, como eu queria ir para um país que falava a língua inglesa, eu também não ia para universidade alguma se eu não comprovasse que eu tenha essa proficiência para falar o idioma, para estar numa universidade e compreender, poder fazer provas, enfim, trabalhos. Então, tinha que colocar ali também como uma etapa importantíssima fazer o teste de proficiência, no caso, para os Estados Unidos, era o TOEFL. Então, também coloquei ali o que eu ia precisar. Eu precisaria aprimorar meu inglês, então eu precisaria pagar aulas de inglês. Em quanto tempo eu achava que eu precisaria... que eu conseguiria estudar para alcançar o meu objetivo. Quais eram os sites para fazer a inscrição, o custo também dessa inscrição. Então, também coloquei todas as informações ali naquele card para que eu pudesse ir acompanhando. Aqui é só para vocês verem como que eu organizei tudo, né? A data que eu fiz a prova, as dúvidas que eu tinha em relação a essa atividade, também os links, né, de preparação, de inscrição, tudo no mesmo lugar para não me perder. Vem a parte mais legal, né? Tarefa concluída, passa para a coluna de feito. Outra coisa importantíssima, eu precisava estar atenta aos prazos de inscrição da universidade que eu gostaria de estudar. Então, também criei um card com todas as informações, o que eu encontrei na minha universidade, os sites para matrícula, os editais. Eu li e reli os editais umas 500 vezes, isso é muito importante para não deixar passar nenhum detalhe. Ver bem quais são os documentos que você vai precisar, isso é até uma coisa que eu pequei um pouco, assim. Eu foquei muito em fazer o teste de proficiência, em estudar, e acabei não prestando atenção nos documentos que seriam necessários. Daí foi chegando o prazo e, no meio desse tempo, eu acabei perdendo o prazo de inscrição para a universidade nos Estados Unidos que eu queria. Porque quando eu fui me dar conta ali dos documentos, já tinha passado o prazo, eu não ia conseguir fazer os documentos no período com antecedência que eles me pediam. Então, fique atento às datas e aos documentos antes de tudo, porque daí você não fica naquela expectativa de se preparar para um momento, chega na hora e não dá certo, porque você não tava ali com os documentos, com tudo com o prazo em dia. Então, esse foi o card que eu construí para reunir todas as informações, né? Todas as dúvidas que eu tinha, eu ia colocando ali para poder tirar. Os links de acesso, isso é muito importante, porque perde esses links toda hora. E depois a melhor parte de colocar na etapa de feito. E por fim, uma dessas etapas mais críticas da organização, do planejamento, que é o visto. Então, decidi qual que era a universidade que eu ia, me inscrevi para a Universidade de Portugal, recebi a carta de aceite e foi a partir daí que eu comecei a ir atrás do visto. Mas, minha recomendação também é já saber tudo que você precisa para solicitar o visto, porque o meu até ficou um pouquinho em cima da hora. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque assisti vários vídeos no YouTube que me ajudaram a fazer essa solicitação. Saiba tudo que você vai precisar antes de fazer a solicitação, porque daí você vai ter tempo hábil para correr com alguma coisa caso seja preciso, porque é coisa, viu? É coisa para solicitar visto e qualquer documento que falta, alguma assinatura que faltou, alguma coisinha divergente, eles já te retornam para você enviar tudo de novo. Então, esse é um passo bem crítico. Para Portugal ainda não é tanto, porque brasileiros podem entrar com até 90 dias como turista. Então, mesmo que eu não conseguisse tirar o visto aqui, eu poderia viajar para lá e tentar conseguir os documentos de lá mesmo, vai ser um pouco mais complicado, né? Então, eu preferi já fazer tudo daqui. Mas é bom já saber tudo com antecedência para também não deixar passar nenhum prazo. Esse aí é o cardzinho do visto, olha aí todas as informações. Esse é o mais completo, porque realmente tinha muita coisa para ir atrás.
Então, tá o checklist para eu não esquecer de nada. Cada vez que eu arrumasse um documento, eu dava um checkzinho na lista. Concluí tudo, coloquei lá na coluna de feito. Ah, e uma coisa, para solicitar o visto, normalmente eles pedem a passagem de volta já, para comprovar que você vai realmente estudar naquele período que você solicitou o visto e vai retornar. Então, eu já coloquei ali a compra da passagem como uma das etapas importantes na hora de solicitar o visto. E depois de toda essa organização, já solicitou o visto, já escolheu a universidade, já tem tudo certinho, é só começar a se preparar para a viagem, que é a etapa que eu estou no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, tem muitas coisas que podem ser importantes para você e você pode colocar também nesse quadro do Trello. Por exemplo, se despedir dos seus amigos, concluir alguma pendência que você deixou e partir pra viagem. Então, depois ali em afazer, eu coloquei mais algumas atividades que eu achei que eram importantes antes de viajar. Moradia, trocar o dinheiro, né, comprar euro e as tão temidas malas, que até o final desse vídeo eu ainda não sei como que eu vou dar conta de ir arrumar tudo. E é isso. Aqui eu tô tentando documentar um pouquinho de como é que tá sendo essa experiência pra mim. Pode ser que alguns detalhes sejam muito particulares, de acordo com o intercâmbio que você quer fazer, mas essa foi a minha experiência. Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho aí nessa organização. Lá no Instagram, eu também tô compartilhando dicas, então vocês também podem tirar dúvidas em relação ao intercâmbio, ao visto, enfim. Vários detalhes que eu vou responder com todo prazer lá no Instagram, tá bom, gente? Beijinho!